leitura de Mateus 10, versículo 16. Olha o que diz, igreja. Mateus 10, versículo 16. Eu vos envio como ovelhas entre os lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Eu vou contar até 3 e a igreja vai ler, hein? Quem está com a Bíblia na mão vai ler no 3. Vai ler esse versículo no 1, 2 e 3. Já. Mais uma vez, no 3, no 1, no 2, no 3. Vamos lá. Amém. Pode se sentar, pode ficar à vontade. Eu peço aos irmãos que me presentem com a sua atenção. Se as crianças virem aqui na frente fazer algum barulho, não deixa tirar o seu foco, não deixa tirar a sua sensibilidade, sua percepção na palavra. Amém, igreja? Meus amados, presta atenção aqui, que aqui é Jesus preparando os discípulos dele. Repara que nesse capítulo aqui, você pode observar esse capítulo, está escrito assim no título do capítulo: a missão dos 12. Quem está entendendo, diga glória. A missão dos 12. Pronto, Jesus Cristo era o próprio Deus. Nós sabemos que ele se despiu da sua glória e falou: eu vou me manifestar ao ser humano, eu vou aparecer lá na terra em carne e osso, e eu vou cumprir todos os procedimentos de um ser humano. Vou escolher uma mulher, vou estar no ventre dela por 9 meses, vou nascer cumprindo ali todo o procedimento de um ser humano. Quem está entendendo? E ali eu vou ficar, eu vou operar milagres, e eu vou provar para eles que o Deus deles é real. Vou me manifestar a eles, vou me apresentar para eles, vou estar lá. E as obras que eu fizer, não vai ter como contestar. Porque até em Lázaro ele esperou dar os 4 dias, para ninguém falar assim: ah, não. Tudo que Jesus Cristo fez foi prodígios e maravilhas, comprovando que era o próprio Deus que estava aqui mesmo. Quem está entendendo, igreja? E agora ele vai e solta uma palavra dizendo assim, ó: eu vou para o Pai. Fica triste não, gente, eu vou para o Pai. Mas eu não vou deixar vocês só não, porque eu vou enviar outro, quem? Paracletos, da mesma essência que eu, Consolador, chamado Espírito Santo. E ele vos ensinará todas as coisas, vão guiar vocês. Eu vou para o Pai. E ele solta outra dizendo assim: obras maiores do que essa vocês podem fazer. O que Jesus Cristo falou com nós? Olha o que ele nos encarregou, olha o que Jesus entregou na nossa mão. Ele falou que obras maiores do que a dele nós podemos fazer. Hoje, através da nossa vida, a pessoa pode ser curada da AIDS, do câncer, da diabetes, mentiroso, mentirosa, estelionatário, bandidos, prostitutas, pode sair dessa condição e se tornar um grande homem, uma grande mulher de Deus através das nossas vidas, através da palavra que nós pregamos para eles. A palavra de Deus tem poder, quem crê nisso. E agora ele fala, estou dando essa volta para você entender o que Jesus Cristo está ensinando para nós. Quem está ligado na palavra, diga glória. Ele falou: eu vou para o Pai, obras maiores que a minha vocês podem fazer. E agora o que ele vai fazer? Ele vai preparar os discípulos deles para a guerra. Então o intuito dessa palavra aqui hoje, a qual Deus está me usando, é preparar vocês para a guerra. Vocês, assim como eu, somos ovelhas do pasto de Deus, somos ovelhas do Senhor, somos algo precioso para Deus. A visão de Deus a nosso respeito não se consiste só aqui na terra. Ele vai viver, ela vai viver 70 anos, 80 anos, 90 anos, depois vai morrer, acabou. Não. A visão de Deus para nós é que por um certo período nós estamos dentro desse corpo na terra, assim como ele, por um certo período esteve na terra num corpo. Só que assim como ele foi para a glória, foi para o céu,
O intuito de Deus, a intenção de Deus, o pensamento de Deus, a vontade de Deus é que nós deixemos esse corpo e vamos morar com Ele na glória por toda a eternidade. Então, não acaba aqui, a vida não acaba aqui. Nós vamos nos encontrar de novo na glória no céu. Por isso que nós temos que lutar por nós, pela nossa família, porque nós vamos passar a eternidade toda com a nossa família junto de Deus lá no céu. E agora Ele vai preparar as pessoas para viver nesse mundo. Ele vai preparar os discípulos dele para viver nesse mundo. Ele poderia falar assim: agora vocês me aceitou, agora eu estou na sua vida, agora vocês têm o Espírito Santo, agora ninguém pode com vocês, agora vocês são imbatíveis, agora doença não pega vocês, dificuldade não pega vocês, nada pega vocês, porque vocês estão comigo agora, vocês estão com Deus agora. Ele não falou isso. Pelo contrário, Ele falou: no mundo vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo, porque se eu vencer, vocês também podem vencer. O justo por 7 vezes cai, mas eu estou lá para levantar. Por um caminho o inimigo vem, mas por 7 o inimigo volta. Se você crer, se você tiver fé. Amém? Então Deus começa a preparar, Jesus começa a preparar os discípulos dele, as ovelhas dele. É o que eu faço com você agora. Eu começo a preparar você pelo que está por vir. Eu contei aqui no culto passado que eu fui evangelizar lá, conversar com o mendigo, e de repente aquele mendigo começou a falar comigo como se fosse o próprio demônio falando. Ele denominou e falou assim: às vezes eu sou Sete Catatumba e às vezes eu sou Beuzebu. E ele começou a falar escatologia comigo, o livro de Apocalipse, e ele falava que vai explodir tudo. Ele falou assim: eu vou explodir tudo isso aqui. Eu falei: não faz isso não, rapaz, eu vou explodir. E ele falou: o único que me podia parar é o Altíssimo, e ele já assinou embaixo: eu vou explodir tudo. Eu vou explodir tudo. Então, meus amados irmãos, eu quero pregar essa palavra para te preparar, porque uma vez você aceitou Jesus, reconciliou com o Senhor Jesus. Se ainda não aceitou, deve aceitar. Se ainda não reconciliou, deve reconciliar. Se ainda não batizou nas águas, deve batizar, deve se apressar. Porque o que está por vir aí não é brincadeira. Nós temos que estar alicerçado na rocha, porque se amanhã ou depois desencadeia uma perseguição, falando que não vai poder mais ter culto, falando que você não vai poder mais cultuar, se te apontar uma arma, se te pressionar, falando para você negar Jesus, qual vai ser a sua reação? Eu estou recapitulando algo que eu falei no outro culto, que é preciso ser dito. Qual vai ser a sua ação? Será que mediante a uma arma, mediante a uma ameaça, mediante a uma afronta, você vai negar Jesus? Você vai perder a sua salvação por conta de coisas materiais e terrestres? Então você tem que preparar a sua mente. Se desencadear uma perseguição a Jesus, eu vou negar? Será que eu tenho coragem de confessar Jesus Cristo até a morte, até mediante a morte? Será que eu tenho coragem disso? Imagine agora uma arma apontada na sua testa falando: nega Jesus agora. E você começa a pensar nos seus bens, começa a pensar na sua família, começa a pensar nos seus filhos. A primeira impressão, a primeira coisa que vem na cabeça da pessoa é: eu não conheço Jesus. Pedro fez isso. E olha que Pedro falou assim: não, eu vou com o Senhor até de batalha eu estou com o Senhor. Aí Jesus falou com ele: tá nada, eu conheço vocês são fracos, você vai me negar. E para te mostrar para você que eu sei das coisas, quando o galo cantar, você vai me negar. Quem está entendendo? E foi o que aconteceu. Então nós temos que blindar a nossa mente nisso. Se desencadear uma perseguição, se precisar de confessar Jesus até o final, será que eu estou pronto para confessar? Será que eu sou um cristão mesmo, de verdade mesmo? Como os antigos falam, será que eu sou um cristão pé roxo? Será que eu sou um cristão mesmo ao ponto de ir até o final mesmo, de precisar, de dar minha vida pelo Evangelho? Será que eu tenho coragem para isso? Então a gente já tem que blindar a nossa mente, colocar a nossa mente nisso, que o negócio não está brincadeira, o negócio está sério. Então não adianta eu ficar pregando para vocês aqui historinha da carochinha, falando para vocês que as portas vão se abrir, que vai melhorar, e que é isso, que é aquilo. Não, eu tenho que pregar para vocês uma realidade que nós estamos vivendo. Tem outros países em guerra, pode ser que comece uma terceira guerra mundial. Nessa conversa com esse mendigo, ele virou e falou comigo dessa forma: o cara estava com dessa grossura de sujeira no corpo, trem de pendurado e amarrado nele para todo lado, mas as palavras dele não eram de um mendigo. Ele virou e falou assim: agora não vai ser arminha mais não, vai ser nuclear as armas.
Quando estourar uma bomba nuclear lá, eu vou atingir vocês aqui. O cara estava saindo de cena e falando como uma terceira pessoa, como se fosse o próprio demônio que estivesse falando comigo. Ele falou assim: se estourar a bomba nuclear lá, atinge vocês aqui, eu vou devastar tudo. Aí depois ele tentou jogar a culpa no ser humano e falou assim: deixa eu falar para vocês, isso não aconteceria se o homem fosse menos ganancioso, menos orgulhoso, menos egoísta, sim ou não? Eu virei e falei assim: eu sei o que você está tentando fazer, você está tentando jogar a culpa no ser humano de algo que está traçado a se cumprir, vai se cumprir de qualquer maneira. Aí ele voltou e falou assim: o ser humano acha que é ele que está fazendo, mas não, só está se traçando um destino de destruição para essa terra, e eu vou destruir mesmo. Você tinha que ver a conversa, até hoje eu estou um pouco meio balançado com aquela conversa, cara. Eu vou escrever que é a conversa que eu tive com aquele cara, porque não tem como. Tanto que na hora que a menina chegou para perguntar uma informação para mim, ela chegou: moço. Na hora que ela chegou, ele saiu fora na hora. Quando eu olhei, cadê o cara? Eu falei: que isso, gente? Cadê o cara? Eu fui lá atrás para me ver ele de moto. Cadê? Não, o cara sumiu. Eu queria conversar com ele mais. Você tinha que ver ele falando que nós vamos passar parte da tribulação. Se manifesta o anticristo nessa terra hoje, porque ele vai fazer igual Jesus Cristo fez. Ele vai entrar dentro do ventre também de uma mulher, vai cumprir todos os procedimentos. Para mim, o anticristo já está na terra aí já. Pode ser que ele está com 15 anos de idade, 16, 17, pode ser que ele seja uma criança, a gente não sabe. Mas se manifestar o anticristo, começar uma perseguição a nós. Será que nós estamos preparados para falar que nós é cristão até o fim? Ou será que a gente está enganando nós mesmos? Então a gente tem que estar preparado para isso. É isso aqui que Jesus Cristo falou. E eu fui um pouco pesado, eu fui um pouco além, só para você entender o grau do negócio, como é que está complexo. Mas eu quero descer o nível um pouquinho e explicar para você o que Jesus Cristo falou: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobo. O que Jesus Cristo está falando? Quando a gente aceita Jesus, meus amados irmãos, o inimigo, ele não fica de mãos cruzadas falando: vai lá, busca a sua salvação, seja feliz, seu casamento vai ser uma bênção, lá no seu emprego vai ser uma bênção, viu? Sua saúde, vai de vento e popa. Não é assim. Infelizmente, quando a gente aceita Jesus, nós nos colocamos de frente de 3 inimigos. Diga: qual? Nós mesmos, o mundo e o próprio Satanás. Então nós lutamos contra 3 inimigos. O mundo é atrativo, vocês sabem, seduz a pessoa. Quem está entendendo? Nós somos inclinados para as coisas erradas. Parece que nós somos puxados para as coisas erradas. E o diabo é terrível, mata, rouba e destrói. Então nós lutamos contra esses 3. Então Jesus Cristo falou: eu vos envio como ovelhas a lobos. Então o que Jesus Cristo está falando? Que às vezes pode ser uma pessoa no seu serviço levantada para te derrubar. E aí, você está preparado para continuar servindo Jesus? Aquela pessoa pode ser usada para te enfiar a mão na lata, te dar um tapa no rosto. Aquela pessoa pode ser usada para mandar uma palavra para você que te desanima, que te entristece. A pessoa pode ser levantada no seu serviço para tentar te parar. E aí, você está firme com Jesus ao ponto de continuar com aquelas palavras que a pessoa falar no seu serviço? Se uma pessoa chegar a te bater, seja o que for que a pessoa fizer com você lá no seu serviço, você está disposto a continuar? E dentro da nossa casa, o pior é quando se levanta dentro da nossa casa, porque traição de longe, levante de longe, perseguição de longe, a gente ainda aguenta, a gente ainda suporta. Digo: o sangue de Jesus tem poder. Mas e quando a traição, a perseguição, o levante é dentro de casa? E quando a punhalada, a pancada é dentro de casa? Quando é de um filho, quando é de um irmão, quando é de um parente? E aí? Será que você está disposto a continuar seguindo Jesus Cristo? Será que se amanhã ou depois vier uma dificuldade, um vento forte, será que você não para de vir na igreja? Será que você não para de buscar? Não. Você já se perguntou que tipo de crente, que tipo de cristão é você? Se é um crente alicerçado na rocha, ou se é um crente Nutella, manteiga, de areia? Você já se perguntou? Pastor, eu ainda nem sou crente ainda dessa forma que o senhor está falando.
Mas você quer ser? Sim. Então se prepara para ser um de verdade. Que eu já estou te pregando para você uma palavra, para você ser um crente, um cristão de verdade. Para você não ser um crente Nutella, um crente manteiga, um crente areia, que qualquer ventinho que bate, você já está tremendo, todo se entregando. Ai, vou morrer, vai morrer não. Está queimado e repreendido em nome de Jesus. Vou perder, vai perder não. Vou perder, vai perder não. Vai dar ruim, não vai dar ruim não. Vai dar certo em nome de Jesus e pelo sangue de Jesus. Levantou, cantor, rebalamaço, decai. Não vou mudar, vai mudar. Não vou conseguir, vai conseguir. Mas vai ter guerra, vai ter luta, vai ter obstáculo, vai ter impedimento, mas vai cair por terra em nome de Jesus Cristo e pelo sangue dele. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Rebalamando, rebalamacai. Olha que lindo que ele fala: eu vos envio como ovelha a lobos. Agora você imagina uma ovelha em meio aos lobos. Imagina, igreja, uma ovelha em meio a lobos. É atividade o tempo todo, é vigilância o tempo todo, é atividade o tempo todo, porque qualquer bobeira o lobo traga ela. E é assim, infelizmente, nesse mundo. Infelizmente é assim nesse mundo. Nós não podemos generalizar, dizer que todos são assim, porque como Deus falou com Elias, ele fala para nós hoje: existe 7.000 que não dobraram os joelhos perante Baal, mas a maioria, em todo lugar que nós vamos, a maioria é gentios, a maioria é ímpio, a maioria está no mundo, a maioria quer que nós se lasca, a maioria quer ir para o inferno, quer levar nós juntos, a maioria é assim. Até dentro da família da gente tem gente querendo ver o nosso mal, infelizmente. Felizmente. Então eu vos envio como ovelha a lobos. Deus, misericórdia, só que aí vem as instruções para vencer. Qual? Portanto, sedes prudente como a serpente. Eu vos envio, vocês são minhas ovelhas. Agora, se ele está chamando nós de ovelha, é porque quem vai ser nosso pastor? Ele. E o pastor, você já leu no Salmo 23, o que o pastor faz? Ele nos conduz às águas tranquilas e aos pastos verdejantes. Repara que no Salmo 23 fala: ainda que andemos no vale da sombra da morte, ainda que andemos no mundo caindo bomba, meteoro, no mundo de lobos, ainda que andemos no meio de pessoas assim, não precisamos temer, porque Ele está conosco. A tua vara e teu cajado, o teu poder nos protege e nos livra. Ele derrama óleo sobre a nossa cabeça, unção, poder, capacidade, força, vigor, saúde. Ele derrama isso sobre a nossa cabeça. E certamente que a bondade dele e a misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida, e habitaremos na casa do Senhor por longo dia, porque o nosso objetivo é vida eterna. Então ele falou assim: eu vos envio como ovelha. Vocês são ovelha, estou enviando vocês. Cuidado, que vocês estão vivendo no meio de lobo. Sede cautelosos. A serpente é o que? Cautelosa e astuta. Seja cauteloso e esperto. Não vai se entregando, não vai confiando, não vai abaixando a cabeça. Você viu o vídeo lá que eu mandei hoje, postei lá no status? O próprio bruxo falando que tem 6 pastores que foi lá com ele, pediu o crescimento da igreja, tem pacto com ele. Os pastores vão dentro do lugar lá, que eu não vou citar o nome, e faz um pacto com o bode, para as igrejas deles encher. E lá eles fazem a oferta lá aos deuses estranhos, que eu não vou adentrar. E o bruxo lá falou assim: eu dou prioridade para eles, porque eles são muito ricos e me pagam muito bem. E as igrejas são tudo lotadas. Espírito do engano.
Quem está entendendo? Não, eu vos envio como ovelha, mas vocês não precisam ser trouxa, precisam ser bobo. Vocês sabem quando tem falsidade, vocês sabem quando é fanfarronagem, vocês sabem onde tem verdade, vocês sabem, só que a pessoa sabe, só que muitas das vezes ela gosta de ser enganada. Quem está entendendo? Eu sede prudente como a serpente e simples como uma pomba. O que ele está falando aqui? Eu vos envio como ovelha no meio de lobos. Vai ter pessoas que vai tentar te trair, ou vai te trair, vai te apunhalar pelas costas, vai falar mal de você, vai te caluniar, vai te dar prejuízo, vai comprar e não vai pagar. Vai ter pessoas que vai te chatear, vai ter pessoas que vai falar palavras deselegantes para você, vai profetizar coisas mal, vai ter pessoas que vai tentar te parar de todas as áreas, de todos os lados. Vai ter pessoas, mas você seja cauteloso, inteligente, seja firme, seja esperto, seja alicerçado no Senhor Jesus, de forma que ninguém vai te parar, não perdendo a sua essência, que é a essência da pomba, que é mansa e tranquila. Ou seja, por mais que as pessoas te façam mal, você não vai desejar o mal para ela, você não vai pagar com a mesma moeda, você vai perdoar. Você não precisa morrer de amores. Conviver é uma coisa, perdoar é outra. Perdoa, queira bem, mas não precisa de conviver. Quem está entendendo? Você não vai perder a sua essência, você não vai perder a natureza que tem dentro de você, você não vai perder os frutos do Espírito Santo, você não vai perder as qualidades da pomba, você não vai perder o amor, a longanimidade, a benignidade, a mansidão, o autocontrole, o domínio próprio, a temperança, a fé, o carinho, a compreensão. Você não vai perder a sua essência de cristão porque alguém te falou mal, porque alguém te caluniou, porque alguém soltou as palavras que te chateou. Você já viu o cara falando assim, a mulher falando assim, nossa, eu tive que engolir. Então, aí, como isso, ele está te explicando: ovelha entre lobos, prudente como uma serpente, mas manso como uma pomba. Ou seja, não perdendo a essência de cristão, que dá uma face, vira a outra. Me dá a blusa, dá a capa, anda uma milha comigo, eu ando duas. Quem está compreendendo, quem está entendendo? Não orando ao contrário, não pedindo para Deus matar, não pedindo para Deus tratar, não desejando mal. Tomara que quebra a cara para aprender a escutar a mãe, tomara que quebra a cara para aprender a escutar o pai. Não, tomara, meu Deus, que o Senhor toca no coração dela e faz ela enxergar. Tomara, meu Deus, que você toca no coração dele e faz ele enxergar. É o lado do bem, o nosso lado é o lado do bem. Não confunde as coisas. Vou resolver no tiro, vou resolver na porrada, não, vou resolver no joelho, vou resolver na oração, vou resolver no jejum. Quem está entendendo? O nosso lado é o outro lado, é o lado do bem. O lado do mal é o outro lado. Então, mesmo que nós somos ovelhas vivendo entre lobos, nós vamos ser inteligentes, nós vamos ser espertos, mas nós não vamos perder a nossa essência. Diga: o sangue de Jesus tem poder. Diga: o sangue de Jesus tem poder. A hora da palavra é assim mesmo, é guerra. Quem compreendeu a mensagem? Aí você pergunta assim: por que, pastor, eu tenho que guardar essas observâncias e eu tenho que ser assim? Abre em Timóteo, 2 Timóteo 3, e nós vamos terminar, só para você entender. Por quê? Porque esses ensinamentos vai ser muito bom, vai se adequar, encaixar, servir para nós todos. 2 Timóteo, o capítulo 3. Olha que ensinamento que Jesus deu, hein? Vos envio como ovelhas a lobos. Sede prudentes, sejam firmes, constante na fé, ora sem cessar, luta, persevera, insiste, não se entrega, seja forte e corajoso, mas também seja simples como a pomba, ou seja, não perca a sua essência. E por que eu deveria ser assim? Olha Jesus falando para mim e para você, ó. 2 Timóteo capítulo 3, ó. Por causa disso aí, ó. Sabe, porém, isso: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão, vai anotando, ó, amantes de si mesmos,
gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, não tem amor pela família, irreconciliáveis, não adianta querer amizade, que eles é irreconciliáveis, caluniadores, calunia, fala mal, sem domínio próprio, não tem domínio próprio, qualquer coisinha já está querendo dar facada, tiro, brigar, você não tem domínio próprio não, cruéis, tem coragem de matar até o próprio filho, até a própria mãe por conta de dinheiro, cruéis, sem amor para com os bons, eles não gostam das pessoas boas, eles gostam e elogiam o que é mal. Olha aí, não parou não, versículo 4, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Olha aí, mais amigo dos prazeres, prefere satisfazer os prazeres deles do que ser íntimo amigo de Deus, porque para ser amigo de Deus tem que renunciar os prazeres desse mundo. Olha aí para você ver no 5, ó, tendo aparência de piedade, mas negando-se a eficácia dela, afaste-se desses também. Quem está entendendo? Porque entre esses estão os que introduzem pelas casas e levam cativa mulheres nessas, sobrecarregadas de pecados, levada por todo tipo de desejo, que aprende sempre, mas nunca chega ao conhecimento. Você vai falar com ele, ele fala, eu sei, eu já sei, mas não faz, não pratica. Versículo 8, como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também resistirão à verdade, à palavra de Deus, sendo homens corruptos de entendimento e reprovados na fé. Olha o versículo 9, não irão longe, porque a todos será manifesta a sua insensatez, como também aconteceu com aqueles. Olha para cá, presta atenção aqui, igreja. Presta atenção que eu finalizo a palavra aqui agora. Olha o que Jesus Cristo está ensinando para nós. Vos envio como ovelha a lobos. Ele já instruiu tudo certinho. Vocês são minhas ovelhas, vivendo no meio de lobos. O lobo aqui não é só as pessoas não. Quem está compreendendo? O lobo aqui é um diagnóstico médico. O lobo aqui é uma circunstância, uma situação, uma adversidade. E quando ele diz, sede prudente como uma serpente, ele está falando para mim, para você, não se entregue a qualquer diagnóstico, a qualquer situação, a qualquer circunstância. Não se dê por vencido. Não se deixe influenciar pelo mundo. Seja simples como uma pomba, não deixe essa sujeira entrar dentro de você. Quem está entendendo? Não se torne mais um deles, porque uma vez que a gente parte para a vingança, já não é mais um assassino, é dois assassinos. Já não é mais um mentiroso, é dois mentirosos. Já não é mais um estelionatário, é dois. Todas as vezes que a gente tenta descontar, que a gente quer descontar, que a gente quer vingar, aí já não é mais um, aí é dois, porque você está se rebaixando no mesmo nível daquela pessoa que te fez aquilo, que te falou aquilo. Você tem que ser mais, tem que ser superior. Você tem que amar os que te odeiam. Você tem que orar pelos que te perseguem. Você tem que querer bem de quem te quer mal. Porque se você revidar com a mesma moeda, o gentil faz isso, os ímpios faz isso, todo mundo faz isso. Todo mundo ajuda só quem ajuda ele, fala bem só de quem fala dele. Não, nós temos que ser opostos, nós temos que falar bem de quem fala mal de nós temos que querer bem de quem quer mal nós temos que ser o oposto, ou seja, ovelhas no meio de lobos, sem perder a essência, sem perder o Espírito Santo. Fala, você é boba, você é um trouxa, você é uma otária, você ainda continua ajudando, continua ajudando, vou continuar ajudando, porque tem mais Deus para dar do que o diabo para mim tomar. Não ser igual ao mundo, não se adequar ao mundo. Quem está conseguindo compreender? Porque infelizmente tem uma lista aqui de como as pessoas vão ser mentirosas, egoístas,
mesquinhos. Para pisar na sua cabeça é isso aqui, ó. 1, 2. E se você tiver afundado, em vez de puxar você para tirar, vai lá e fala: peraí, deixa eu dar mais uma. Acaba de afundar aí. É desse jeito. É desse jeito, é nesse mundo que a gente está vivendo. Quem está compreendendo? Deus está te preparando para você não ser um fracassado, para você não ser um dodói. Qualquer coisinha assim, opa, magoei, um caminho, não tem vontade de trabalhar mais com essa notícia. Levantou, cantou, eu não tenho vontade de viver mais com essa notícia. Ei, o plano de Deus para nós não é nessa terra não, querido. Tem algo maior para nós, vocês não estão conseguindo enxergar isso. Vocês estão entristecendo, vocês estão perdendo a batalha por conta de pouca coisa. Vocês estão abaixando a cabeça. Vocês estão se intimidando por conta de pouca coisa, por conta do inferno. Vai queimar tudo. Demônio não é páreo para Deus, inferno não é páreo para Deus, doença não é páreo para Deus, nada é páreo para o nosso Deus, igreja. Tenha sua mente no céu, na salvação em Cristo, você vai ser muito mais feliz. Eles vêm com fofoca, eles vêm com rancor, e nós vamos com bênção para o lado deles. Quem está entendendo, diga glória. Eles vêm com maldição, eles vêm com calúnia, e nós vamos com ajuda para o lado deles. E lá no final, nós vamos ver quem vai vencer. Porque se nós chegou aqui até hoje, se nós chegou até aqui, nós podemos ir mais longe. Se nós chegou até aqui, é porque Deus viu algo em nós. É porque nós somos ovelhas, prudentes como uma serpente, mas mansos como uma pomba, vivendo num mundo de traidores, atrevidos, orgulhosos, amigos dos prazeres, inimigo de Deus, que vivem de aparência. Eu termino aqui, presta atenção. Vivem de aparência. Muitas luzes, muita seda, muito conforto, muito glamour, muito status. Aparentemente, mas por dentro são como os túmulos caiados, que só tem aparência, mas por dentro não tem o Espírito Santo de Deus. Porque aonde tem o Espírito Santo de Deus, vai ter palavra, vai ter verdade, vai ter mudança, vai ter transformação e vai ter cura. Amém, meus amados irmãos? Ainda que seja simples, ainda que seja humilde, contudo que tenha Deus. Vocês são ovelhas, vivendo no meio de lobos. Fique esperto, toma cuidado. Essa é a mensagem do Senhor. Glorifica Jesus com as palmas.